Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as cotas raciais no Brasil. Eu sou o professor Oswaldo e você está no Escola Online. Bom, vamos falar então sobre os argumentos favoráveis às cotas raciais no Brasil, os favoráveis e os contrários. Bom, a existência de desigualdades raciais e do racismo estrutural no Brasil, a necessidade de intervenção estatal diante das desigualdades raciais, o estímulo à pluralidade e diversidade dentro das instituições de ensino, reparação histórica aos povos que sofreram os danos coloniais e a escravidão, promoção da igualdade pela distribuição de espaços de poder e formação científica. Do outro lado, você tem argumentos contrários às cotas raciais no Brasil. Vamos a eles. Não existem raças biologicamente e, portanto, são todos capazes de conquistarem uma vaga. Não se deve procurar reparar a escravidão com ações no tempo presente. A segregação racial poderá aumentar a dificuldade em identificar racialmente os indivíduos. E, por último, defesa das cotas sociais de caráter socioeconômico e não das cotas raciais que apontam a desigualdade racial no Brasil. Então, vamos explicar a respeito das cotas raciais no Brasil. E aí, se você gostando, você deixa o seu like aí embaixo, inscreva-se no canal e simbora. Bom, as cotas raciais, elas fazem emergir então a questão central que é o racismo, né, implicado em nossa sociedade, e é esse o grande problema, né, a ser trabalhado. Bom, as cotas raciais ela é uma política afirmativa, pessoal, tá? Que reserva um número de vagas destinadas a grupos étnicos raciais, né, sobretudo negros e indígenas, como por exemplo em instituições públicas ou privadas, e atualmente essa medida tem causado uma série de polêmicas, né, sendo consideradas uma das agendas que dividem então o cenário político brasileiro. Então, para você entender um pouquinho mais, vamos a ele de forma rápida e sucinta. Bom, o sistema de cotas raciais no Brasil, ele consiste na reserva de vagas em instituições públicas ou particulares, como eu falei anteriormente, para grupos, né, de etnias, principalmente os negros e os índios, e um dos objetivos do sistema de cotas é o de diminuir as desigualdades socioeconômicas e educacionais na sociedade. Então, assim, é provável que essas desigualdades tenham tido origens históricas, pois já na época da escravatura, negros e índios tinham menos oportunidades e ainda continuam a ter menos oportunidades em nossos dias. Daí dizer que não se deve reparar a escravidão com ações do tempo é um engano. É necessário que reparem, sim, essas questões enquanto tal, justamente por ter sido tanto negro quanto índio sofrer durante séculos, né, na mão da classe dominante de nosso país. Pois bem, é provável, né, aliás, a Universidade de Brasília, a UNB, foi a primeira universidade brasileira a implementar o sistema de cotas raciais para negros lá em 2004, né? E no decorrer dos anos, praticamente todas as universidades passaram então a disponibilizar parte das vagas para o sistema de cotas, que no geral não só engloba as cotas raciais, como cotas para estudantes, que fique bem claro, que cursaram o ensino médio em instituição pública, estudantes de baixa renda e deficientes. Aí não entra apenas o negro, entra todas as cores, desde que faça parte deste conjunto, né, de estudantes que estudaram, né, nas escolas públicas e por questão ser proveniente de uma escola pública, uma instituição pública, tem esse direito a fazer parte desta cota destinada então às chamadas cotas raciais e depois também às questões das cotas sociais. Então, depois da implementação, para vocês terem uma ideia, das cotas raciais no Brasil, tanto para quem defende como para quem é contra as cotas raciais, vale lembrar que depois dessa implementação do sistema de cotas, o total de negros e pardos que concluiu a graduação aumentou de 2,2 em 2000 para 9,3 em 2017. Olha só o número, o aumento que teve de negros e pardos quando da implementação das cotas raciais no Brasil. E ainda tem gente que é contra estas cotas, ou seja, querem que os negros e pardos continuem ainda no fundo do quintal e entrando pelas portas do fundo. Então, segundo o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que foi um grande estudioso da educação brasileira, o número de estudantes negros a se matricularem em cursos de graduação aumentou de 11% em 2011 para 30% em 2016. Novamente, os argumentos favoráveis para que as cotas raciais permaneçam é o número de jovens negros que entram na universidade,
né, pública ou particular via ProUni para fazer frente, então, à necessidade de ter um curso de nível superior. Por que o negro não pode ter um curso de nível superior em nosso país? Então, vamos adiante. Assim sendo, ainda fica claro que ainda há um longo caminho lógico para o rumo objetivo, né, principal, que é a diminuição da desigualdade social. Então, assim, apesar da possibilidade de concluir uma graduação ter aumentado em praticamente 4 vezes, né, para a população negra, e de acordo com os dados do IBGE, que é um instituto oficial do governo, o índice de negros graduados ainda não é equiparável aos dos brancos. Sim, sabemos disso, temos essa consciência de que o número de negros ainda, em relação aos brancos, quando se trata de cursos de nível superior, ainda está muito abaixo. Então, as cotas raciais no Brasil faz-se extremamente necessário, mesmo que você não defenda, é necessário que a gente tenha sim estas cotas para fazer frente à necessidade de ter jovens negros e pardos dentro das universidades, assim como também índios, também como aqueles que provêm da escola pública. E aí a gente tem essa população ainda, né, que a gente tem muita gente que é contra, né, a questão das cotas. Então, algumas pessoas acreditam que as cotas acabam por reforçar o que? O preconceito, como eu coloquei aqui, os argumentos contrários, né, dando a entender que quem delas usufrui, né, não tem capacidades, né, para alcançar determinadas conquistas, né, por si só. Então, se a criação da lei a lei número 10.639/3 e 11.064/508 foi sancionado no dia 9 de janeiro de 2003, né, e a sua criação também vai regulamentar o ensino de história, né, e cultura afro, que merece um outro vídeo nessa questão, uma outra aula para a gente explicar um pouquinho mais nessa questão aí sobre a história afro-brasileira nas escolas públicas. Então, assim, gente, as cotas raciais no Brasil é um marco legal para essa política afirmativa que foi dada em 2012, né, com a chamada Lei das Cotas. Então, nela foi aprovada a reserva de 50% das vagas em instituições públicas federais do ensino para estudantes das escolas públicas. Então, esse percentual uma parte é destinada, então, tanto a candidatos indígenas quanto também a candidatos negros às cotas raciais no Brasil. Então, aquele que defende o argumento contrário, o argumento, né, favorável, tem muita coisa a dizer. Então, que você tem essa necessidade de se fazer, sim, uso das cotas raciais no Brasil, porque o fosso que separa, né, o negro do branco é absurdamente profundo. Então, há sim que se ter as cotas raciais no Brasil, ok? É isso. Se você gostou, deixe aí o seu like, inscreva-se, compartilhe e até a próxima. Tchau!